mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartelos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém. Podeis assentar-vos. Irmãos, confesso que é muito difícil a gente pregar a palavra do Senhor. E eu, quando a irmã Miriam me fez o convite do irmão Aquino, e no momento eu quis dizer não, porque eu falei assim: Senhor, é uma responsabilidade falar da palavra de Deus. E desde já eu já quero agradecer o irmão Aquino, a irmã Miriam, pelo convite, ao pastor. E eu fui orar a Deus e falar com o Senhor: Senhor, me ajuda, porque é difícil esse texto, que ele é muito conhecido, e é difícil você pregar num texto que todo mundo já sabe. Mas eu orando a Deus em casa e falando com o Senhor falando comigo assim: Cassiana, mas quem sabe pregar? Se não for pela minha ajuda, pela ajuda do meu Espírito Santo. Mas a palavra do Senhor é viva, né, irmãos? Ela é viva. E todos os dias, quando a gente abre, pode ser em qualquer versículo que seja já bem conhecido, Deus sempre tem algo novo a falar aos nossos corações. E eu vou tentar passar para os irmãos o que o Senhor colocou no meu coração. E aqui o texto vai relatar que naquele tempo, Herodes, o Agripa, esse Herodes ele era neto do Herodes o Grande, aquele que quando Jesus nasceu, ele deu ordem para matar os meninos menores de 2 anos abaixo. Então esse Herodes aqui, ele é neto desse Herodes o Grande. E aqui, irmãos, a gente pode perceber que é quando a igreja do Senhor começa a se formar pelos discípulos, quando Jesus é ressuscitado, né, ele vai para o céu, e aqui começa a trajetória, o começo da igreja. E eu lendo essa passagem, e o Espírito Santo de Deus falou muito no meu coração assim: Cassiana, que geração de igreja você está sendo? Porque aqui a gente vai olhar que Deus levanta Pedro. E você vai olhar que Pedro era pescador. A palavra de Deus, em João a gente vai ler que fala muito sobre a vida de Pedro, o começo de quando Jesus chamou ele para ser discípulo de Jesus. E ali a gente vai vendo que ele descreve, ele fala que Pedro não era doutor da lei. Pedro ele era um simples pescador. Só que eu lendo, e aí eu fui ler João, fui ler o começo, e eu falei: Senhor, nós temos que ler, porque às vezes a gente lê tão rápido e não medita. E eu fui meditar, e aí você olha a coragem de Pedro. Pedro era um homem corajoso. E aí você vai olhar aqui, quando chega em Atos 2, nós vamos entender o porquê que Herodes queria matar Pedro. Herodes estava nervoso com o que Deus tinha e estava fazendo através da vida de Pedro. E aqui, irmãos, no começo já fala que Herodes, ele mata Tiago a fio da espada. E naquele tempo, matar ao fio da espada era desonroso. E o povo judeu, que não gostava da igreja, não gostava do povo de Deus, eles estavam achando isso bom, eles estavam se agradando disso. E aqui a palavra vai nos dizer isso, no 3, que fala assim: e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Então, Tiago, a gente sabe que ele foi muito importante, mas aqui Herodes, ele pensou que ele estava matando Tiago, porque ele era poderoso. Mas aqui o Espírito Santo de Deus está no meu coração: Cassiana,
nada acontece sem a minha permissão. E naquele momento Tiago morreu, irmãos, ao fio da espada, porque foi o Senhor que permitiu. Não foi Herodes que achou que por ele ser um grande, por ele ser uma pessoa importante, que ele estava acabando com a vida de Tiago, não. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, Cassiana, ele morreu porque foi Deus que determinou. E aí, irmãos, eu aprendo que mesmo nos momentos difíceis, é Deus que permite nós passar até a morte, porque somente Deus tem o poder da vida e da morte nas suas mãos. E aqui, o Senhor falando no meu coração, Cassiana, que tipo de geração de igreja você está sendo? Porque aqui a gente vai olhar, irmãos, no texto e vai ver, quando a gente começa a meditar em Atos, desde o capítulo 1, a gente vai ver o sofrimento daqueles irmãos que começaram a igreja. E aqui você vê os irmãos sendo humilhados, os irmãos sendo ofendidos, a dificuldade dos irmãos de falar de Cristo. E aqui você vai olhar, e aqui no Atos 12 já é a terceira prisão de Pedro. Pedro já tinha sido preso antes. Ele foi preso a primeira vez com João. E aqui em Atos 12, a palavra de Deus vai nos dizer que o anjo salva Pedro pela segunda vez. E na segunda prisão de Pedro, ele foi preso junto com os discípulos, porque eles não estavam gostando. E aqui o Espírito Santo de Deus falando assim ao meu coração, Cassiana, quantas pessoas querem barrar, querem parar, até mesmo matar, quando vê que Deus tem um chamado, quando Deus levanta alguém. Mas nós aprendemos aqui, irmãos, que nós não podemos, é como a irmã Miriam falou, nós somos servos. E servo, ele serve. O servo, ele não faz nada para se aparecer, porque quem tem que aparecer é Jesus nas nossas vidas. E aqui não foi diferente na vida desses irmãos. E aqui eu acho interessante que no 4 vai falar que ele era guardado, que Herodes mandou guardar ele para apresentar ele depois da Páscoa. E aqui no 5 fala assim, Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E aqui, irmãos, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, Cassiana, pensa quem era a igreja naquele tempo de Pedro e João. E aí eu fui pensar, irmãos, o texto não descreve, mas eu começo a imaginar quem eram essas pessoas que estavam ali orando por Pedro. E muitas das vezes nós vemos alguns irmãos, ou até mesmo a gente, passando por algo, e a gente espera encontrar alguém que nos dê a mão em oração. E a gente não encontra. Mas aqui a palavra fala que Pedro estava preso na prisão, estava guardado, mas a igreja estava solta. A igreja estava lá na casa da irmã Maria orando por Pedro. E aqui, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que eram 16 soldados que guardavam Pedro. 14 estavam guardando e 2 ao lado dele. E aqui fala assim, que quando Herodes estava para comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados. E aí, irmãos, eu fui meditar na palavra e olhei e falei, Senhor, como que o Senhor é lindo. Porque Pedro, ele sabia que Tiago tinha sido morto. E aí a gente vai olhar nos primeiros capítulos de Atos, a gente vai ver que Estevão morreu apedrejado. E aí eu fiquei imaginando Pedro ali naquela prisão, sozinho com aqueles 2 soldados, imaginando e pensando, o próximo é eu. E aí a gente vai olhar para os outros livros e a gente vai ver que João Batista também morreu. E aí eu fico imaginando que Pedro tinha essa informação, porque ele presenciou. E aí aqui
a palavra de Deus fala que Pedro dormia. Pedro dormindo entre os dois soldados, ligado com duas cadeias, os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E aqui, irmãos, Pedro, ele dormia. Ele dormia um sono como eu e você dormem. E aqui o Espírito Santo de Deus está no meu coração. Olha a confiança de quem confia em mim. Porque quando nós confiamos em Jesus Cristo, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso, nós dormimos, irmãos. E aqui eu aprendo que Pedro, ele tinha um autocontrole, ele tinha equilíbrio, porque ele sabia que ele seria o próximo a ser morto. Mas aqui a palavra vai nos ensinar que ele estava dormindo. Só que aqui no 7 fala assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, e o despertou, dizendo: levanta-te, Pedro. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Irmãos, aqui eu acho tão interessante, porque Pedro estava dormindo realmente. Porque quando você tem confiança em Deus, você descansa, você dorme. E tanto que eu acho interessante, a Bíblia é fantástica, que ela vai nos retratar novamente. Que Pedro, o anjo teve que tocar ele ao lado. Então eu imagino que ele estava lá dormindo e o anjo chegou e fez assim: acorda, Pedro, Pedro. E aqui fala assim: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Irmãos, e aqui no Espírito Santo de Deus está no meu coração, Cassiana. Mesmo quando o anjo aparece, você tem que se levantar. Mesmo quando a bênção chega, você tem que se levantar. Pedro podia se espreguiçar, podia falar, reclamar, mas não, ele levantou. E assim disse o anjo para ele: cinge-te e atas as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E aqui, irmãos, eu aprendo que quando o Senhor, Ele nos chama, a gente não vai de qualquer jeito. Aqui o anjo falou para ele: cinge-te as atas e atas as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e o segue. Porque o anjo do Senhor sabia que ele precisaria da sandália dele, da capa. Então, irmãos, não é de qualquer maneira